Sabe a diferença entre permutação circular, permutação simples, permutação com repetição? E você sabia que dá para resolver tudo isso sem fórmula alguma, direto por técnicas bem mais simples? Vamos à nossa aula de permutação. Hora de você compreender diferenças entre permutação simples, permutação com repetição, permutação circular e ver como é que você pode resolver tudo isso sem aplicar nenhuma daquelas grandes fórmulas que você conhece. Hora de nos divertirmos. Vamos lá? Começamos com a introdução, um exemplo simples do MTM que diz assim: quantos números de 5 algarismos distintos pode-se formar com os algarismos ímpares do nosso sistema de numeração? Vamos trabalhar. Só para relembrar, se é o nosso sistema de numeração, é o sistema indo-arábico, tenho 10 algarismos de 0 a 9, você já conhece tudo isso. Vamos para frente então. Etapas. Quantas etapas tem essa questão? Lá do PFC, do princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, como você queira chamar, nós temos o quê? Uma questão para ser resolvida, eu vou dividir em etapas mais simples. Se eu quero formar um número de 5 algarismos distintos, eu vou abrir 5 etapas, 5 tracinhos, como alguns falam. Quem são essas etapas? Eu e você temos que escolher um algarismo para casa das unidades, escolher alguém para casa da dezena, escolher alguém para centena, escolher alguém para unidade de milhar e escolher alguém para dezena de milhar. Notem que cada escolha eu tenho uma etapa. São 5 etapas, então. Hora de começar a preencher. Espero que você lembre que você tem que começar a preencher por onde? Por onde você tem alguma restrição. Porém, nessa questão não tem restrição nenhuma. Evaldo tem, porque não pode botar o 0 na primeira casa. Mas eu não tenho 0, porque ele diz que é para pegar algarismos ímpares. E os algarismos ímpares do nosso sistema de numeração são esses, 1, 3, 5, 7, 9. Então não tem 0 para me incomodar. Na primeira casa, eu posso colocar qualquer um desses 5 algarismos. Eu tenho lá 5 possibilidades de escolha. Evaldo, para a próxima casa, será que eu tenho 5 ou 4? Vamos ver. 5 números de 5 algarismos distintos. Opa! Se eu vou usar algarismos distintos, o algarismo que eu utilizei ali, eu não posso repetir aqui, me restam só 4 possibilidades para essa casinha. E assim nós vamos continuar. Para cá eu vou ter quantas possibilidades? 3. Por quê? Eu tinha 5 algarismos, já usei 2, me restam 3 possibilidades de escolha. E depois, 2 possibilidades de escolha e, obviamente, 1 possibilidade de escolha. E aí, pela regra do PFC, você vai multiplicar e é daqui que vem a história do fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso apareceu muito nas questões de contagem e os matemáticos representaram isso por 5 com ponto de exclamação, que é o nosso 5 fatorial. Claro que a resposta vai dar 120 e nós matamos a questão. Você vai dizer, Evaldo, isso é uma pergunta, a gente não está numa aula de permutação? Estamos numa aula de permutação. Mas presta atenção em tudo que eu vou te mostrar. Essa questão que deu resposta 105 fatorial, vamos pensar um pouco diferente agora? Eu tenho esses 5 algarismos e quero formar um número com 5 algarismos distintos. Por exemplo, eu poderia formar esse número aqui, 13.579. A pergunta que você deveria se fazer é, com esses 5 algarismos, eu formei um grupo com 5 algarismos, eu formei um número de 5 algarismos distintos. Com esses 5 algarismos, eu consigo formar este único número ou mais de um número? Não, eu consigo formar mais de um. Quando eu troco a ordem, eu gero um número diferente. Opa! Se esse grupo, trocando a ordem, gera grupo diferente, lembra? Essa questão é uma questão de quê? De arranjo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um arranjo de quantos elementos? 5, que eu vou tomar de 5 em 5. Ah, então seria um arranjo de 5 tomados 5 a 5? Ele falou sim, faz sentido. E se jogarmos na fórmula, arranjo de 5 tomado 5 a 5, na forma de arranjo, vai te dar essa resposta aqui, que vai te dar exatamente o quê? 5 fatorial sobre 0 fatorial. Lembra que 0 fatorial é 1. E aí, claro, que a nossa resposta ficaria exatamente 5 fatorial. O que quero te dizer com isso? Que quando eu falo que eu vou fazer um arranjo de 5 tomado 5 a 5, eu queria que você pensasse um pouquinho nessa fala. É um arranjo de 5 que eu vou tomar de 5 em 5. Eu tenho 5 e vou pegar de 5 em 5. Mas é estranho falar isso, né? Porque se eu tenho só 5... como é que eu vou pegar de 5 em 5? Na verdade, se eu tenho 5, eu vou pegar o grupo inteiro e ficar trocando de posição entre aqueles caras. Eu estou pegando o grupo inteiro e trocando a ordem. E a matemática resolveu dar um nome a isso. Quando você pega o grupo inteiro e fica trocando a ordem, gerando casos distintos, a matemática chamou isso de uma permutação. Então, quando eu pegar o grupo inteiro, presta atenção no meu jeito aqui de falar, quando eu pegar o grupo inteiro e ficar trocando de posição, na verdade eu estou tendo uma questão de quê? Permutação. E aí você deve estar pensando, tá, Evaldo, mas peraí. Então permutação é um caso particular do arranjo. É exatamente isso.
Permutação nada mais é do que um arranjo onde o N e o P são exatamente iguais. Quando eu tenho um arranjo onde o N e o P são exatamente iguais, eu tenho uma permutação. Então a ideia de permutação é muito legal de guardar. A ideia de permutação qual é? É o grupo inteiro que você pega e fica trocando de ordem. E aí isso eu chamo de uma permutação. Mas não deixa de ser um arranjo onde o N e o P são exatamente iguais. Então a permutação não é um caso novo, né? A permutação é nada mais do que um caso de arranjo que você já sabe, que sabe fazer para o PFC, como eu te mostrei, e é um caso onde o N e o P são iguais. Então notem, falar permutação de 5 significa falar um arranjo de 5 tomado 5 a 5. Permutação de 5 é que eu peguei um grupo de 5 e fiquei trocando a ordem entre eles e gerando casos distintos. É isso. Isso é permutação. Permutação é um caso particular do arranjo. Vamos agora a um exemplo que trata de um assunto chamado anagramas. A pergunta é, quantos são os anagramas da palavra morena? Você lembra o que é um anagrama? Erivaldo, anagrama, não lembro. Vou te ajudar então. Anagrama nada mais é do que você pegar esta palavra, a palavra morena, e com as letras dessa palavra formar outras palavras. Por exemplo, temos a palavra morena, que obviamente é um anagrama da própria palavra morena. Mas se eu pegar, por exemplo, e mudar a ordem e formar aquela palavrinha, que palavra você está lendo? Romena. Notem, são as mesmas letras da palavra morena numa nova ordem, formando uma outra palavra. A isso eu chamo de um anagrama. Vamos formar mais um caso, ó. Romena é um anagrama da palavra morena. Aquela, como é que escreve? Como é que lê? Desculpem. Namore. Namore é um anagrama da palavra morena, pois é formado pelas letras da palavra morena numa nova ordem. Vamos formar mais um anagrama só para você ficar ligado? Olha só, esse aqui. Erivaldo, esse aí você lê. Não, eu não vou ler. Erivaldo, lê pra gente. Tá bom, sei lá, eu não sei ler esse negócio. Não tem como ler. E aí vem uma coisa importante. Quando alguém pede para você formar um anagrama, a palavra a ser formada não tem que fazer sentido. Isso é muito importante você saber. Eu tenho uma palavra e quero formar anagramas. Eu pego aquela palavra, pego aquelas letras e fico trocando de ordem. Opa! Eu pego a palavra inteira e fico trocando de ordem. Opa! Se eu pego o grupo inteiro e fico trocando de posição, eu tenho uma questão de quê? Permutação. Não deixa de ser um arranjo onde o N e o P são iguais. Mas é tão fácil falar permutação que a gente vai falar permutação. O que é a ideia de uma permutação? É quando eu pego um grupo inteiro e fico trocando de posição. E nada mais é do que eu estou fazendo aqui. Então toda vez que alguém pede para você formar um anagrama, você já sabe de antemão que a questão é de quê? Permutação. Ah, pediu forma um anagrama. Já sei. É uma questãozinha de quê? De permutação. E no nosso caso, é uma permutaçãozinha de quantas letras? 6. E essa permutação de 6, pelo que nós vimos até agora, seria um arranjo de 6, tomado 6 a 6, que vai dar exatamente quanto? 6 fatorial. Ah, então permutação de 6 é 6 fatorial, permutação de 5 é 5 fatorial. Exatamente isso. Essa é uma permutação chamada permutação simples, onde os grupos que você forma são sempre grupos formados por elementos distintos, tá bom? Erivaldo, acabou? Só calcular 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vai te dar exatamente 720. Tranquilo? Claro que eu podia fazer exatamente por quem? PFC. Bom, eu quero formar um anagrama da palavra morena, quantas etapas ele vai ter? Ele vai ter exatamente 6 etapas, porque eu tenho que fazer 6 escolhas. Ah, qual é a letra que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver. Ah, eu tenho 6 possibilidades para aquela letra. Escolhida a primeira letra, para a próxima eu tenho quantas? Só 5, porque eu já escolhi uma letra. Depois para a próxima, 4, depois 3, 2, 1, e você já sabe, né? Na verdade, o que nós temos é uma multiplicação de 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é na verdade 6 fatorial, que é exatamente quanto? 720, ou seja, por qualquer caminho que você vá, você vai chegar em 720. Tranquilo? Seja por lá ou por aqui. O que a gente já começa a ver? Que a ideia de permutação não é difícil. A ideia de permutação, tudo bem, é um arranjo onde o N e o P são iguais, você já sabe agora. Mas a ideia de permutação o que é? É um grupo que você pega inteiro e fica trocando de posição. Aí, claro, que as questõezinhas que vêm aí pelos vestibulares, no Enem, elas trazem alguns entraves. Por exemplo, quantos são os anagramas da palavra Erivaldo, que começam por vogal e terminam por consoante? Não é nada demais. Aí, Erivaldo, mas é uma questão de anagrama? Sim, é uma questão de anagrama. E se é uma questão de anagrama, eu vou pegar as letras e vou trocar de posição. Então, na minha cabeça, tem a ideia de quê? De permutação. E aí você pode ampliar. Se é permutação, derivou de um arranjo, e se derivou de um arranjo, eu posso usar o PFC, e o resultado do PFC já é a minha resposta. Eu não tenho que dividir por ninguém em fatorial, que aí é quando a questão é de combinação, tá bom? Como nós vimos na nossa aula de arranjo e combinação. Vamos resolver então anagramas da palavra Erivaldo. Eis a palavra Erivaldo. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras.
E eu quero aqueles anagramas da palavra Erivaldo que começam por vogal e terminam por consoante. Começa por vogal, termina por consoante. Bom, vogais da palavra Erivaldo. Quem são as vogais da palavra Erivaldo? Bom, são aquelas 4. Então lá na primeira casinha, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades. Concorda comigo? Mas tem que acabar por consoantes. Quantas consoantes nós temos ali? Ah, eu tenho 4 consoantes, então aqui eu tenho 4 possibilidades também. Tranquilo, né? E olhe como é fácil. Eu tenho 8 letras à minha disposição. Dessas 8 letras, eu vou colocar uma vogal lá, vou colocar uma consoante aqui, eu vou ter utilizado 2 letras. Se eu tenho 8 letras e já utilizei 2, me restam quantas opções de letra para essa casinha, por exemplo? 6 possibilidades. Tinha 8, já usei 2. E para a próxima? Ah, Erivaldo, agora você vai usar uma aqui, vai usar uma aqui, vai usar uma aqui. Erivaldo, você já usou 3 letras, de 8 letras. Então agora eu tenho quantas opções? 5 letras para que eu possa escolher. Depois, eu vou ter 4 opções, depois 3 opções, 2 opções, uma opção, resposta final. O produto de tudo isso, e se você me permite, fica 4 vezes. Essa parte branca você consegue ver que é 6 fatorial? Erivaldo, claro. Então fica 4 vezes quem? 6 fatorial vezes 4, que é esse outro 4 da ponta de cá. E essa resposta vai dar exatamente 11.520 anagramas da palavra Erivaldo, que começam por vogal e terminam por consoante. Claro que essa frase, 4 vezes 6 fatorial vezes 4, você podia ver um pouquinho diferente, né? Você podia ver 4 vezes P6 vezes 4. Erivaldo, pode dar uma explicadinha no P6? Sim. Tem 8 letras. Coloca uma vogal no início, coloca uma consoante no final, coloca uma vogal no início, coloca uma consoante no final. Já usei 2 letras. Me sobraram 6 letras para 6 espaços. 6 letras, 6 espaços, 6 letras, 6 espaços. Eu vou pegar as 6 letras, ficar trocando de posição. Eu estaria fazendo com elas uma permutação de 6 letras. Aí você escolhe como é que você prefere escrever, né? Estou te dando sempre várias opções de escrita. Legal? Matamos mais uma questãozinha, bonitinha essa questão. Eu vou aproveitar a palavra Erivaldo e vou fazer uma outra questão que é muito, muito comum de cair, que é essa. Quantos são os anagramas da palavra Erivaldo que possuem as vogais juntas? Por exemplo, a palavra Erivaldo que aqui está escrita é um anagrama da palavra Erivaldo, mas ele não tem as vogais juntas. Esse anagrama não me interessa. Quais os anagramas que vão me interessar? Vamos lá? Quantos anagramas da palavra Erivaldo? Vamos colocar novamente a palavra Erivaldo, lembrando que eu tenho aqui exatamente 8 letras, mas eu quero que as vogais fiquem juntas. Se eu quero que as vogais fiquem juntas, eu vou pegar as minhas vogais, o E, o I, o A e o O, e vou colocar juntinhas, lá estão elas. Só porque, presta atenção, elas têm que ficar juntas. Elas não têm que ficar no começo da palavra, mas elas têm que ficar juntas. É como se fosse um bloco só. Esse bloco ele pode até se movimentar, mas sempre junto. Concorda comigo? Então nota, eu faço para isso um bloco. O bloco das vogais que tem que ficar todas juntas. O que vai restar para cá? Bom, vão me restar as consoantes. Quem são as consoantes? O R, o V, o L e o D. E para cada um eu vou criar um bloquinho agora, se você me permite. E aí você concorda comigo. Esse anagrama da palavra Erivaldo, ele tem as vogais juntas, mas ele não é o único. Esse bloco E, I, A, O, aquele bloco, ele não tem que ficar no começo. Ele podia estar aqui, ou podia estar aqui, ou podia estar aqui. Eu posso trocar de posição aquele bloco com esses outros 4 blocos aqui. Eu vou só reescrever para ficar mais agradável a visualização, ó. É a mesma coisa, tá? Eu só peguei as 4 letrinhas e botei juntinhas agora. Já que é um bloco só, esse bloco pode mudar de posição, mas eu não posso desmembrá-lo. Concorda comigo? Eu não sei se você concorda, mas eu consigo fazer essa questão facilmente para o PFC. Eu vou ter que escolher alguém para colocar nessa posição, alguém para colocar aqui, alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui. Eu tenho exatamente 5 espaços, 5 etapas na minha questão. Quantas opções você teria para aquela casinha lá? Ah, Erivaldo, naquela casinha você pode botar o R, ou pode botar o D, ou pode botar o L, ou pode botar o V, ou pode botar o bloco inteiro. Perfeito. Então, quantas opções eu tenho lá? Conta comigo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolha. Erivaldo, verdade. Digamos que você escolheu o L para lá. Quantas opções te restam para cá? Ah, se eu já escolhi o L, sobrou 1, 2, 3, 4, porque aquilo eu considero como se fosse uma letra só, porque ele é um bloco único, então eu tenho 4 possibilidades. Erivaldo, já entendi, né? Então aqui eu vou ter 3 possibilidades. Isso, e depois 2, Erivaldo, e depois 1. Sim. Erivaldo, então é só multiplicar pelo PFC e vai me dar exatamente quanto? 120. Você concorda que esse 120 que eu fiz pelo PFC é a mesma coisa que dizer para você que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos e esses 5 blocos vão ficar trocando de posição. Se eu tenho 5 caras, eles ficam trocando de posição, entre eles está rolando um o quê?
permutação. E seria uma permutação de 5, que também vai dar quanto? O mesmo 120. Concorda comigo? Mas aí tem um detalhe importante agora. Erivaldo, essa é a resposta final. Não. Eu consegui 120 anagramas da palavra Erivaldo, que tem as vogais juntas, mas nessa ordem, né? E ele fala que as vogais têm que estar juntas, mas ele não diz que tem que ser E, I, A e O. Então notem que essas 4 letras que estão juntas, elas também podem trocar de ordem entre elas. E aí, quantas trocas possíveis eu posso fazer? Ali eu botei E, mas ali naquela primeira casa, tinha que ser E? Não. Ali tinha que ser qualquer uma dessas 4 vogais. Então ali eu tinha 4 possibilidades de escolha. Erivaldo, claro. E para essa, Erivaldo, eu vou ter 3, porque eu vou botar uma lá, me restam 3. E depois 2, Erivaldo. E depois uma. Exatamente isso. E pelo PFC também, eu vou multiplicar aqui. Claro que esse 4, 3, 2, 1 é 4 fatorial. E esse 4 fatorial você já deve estar entendendo, né? Essas 4 letras, o E, o I, o A e o O, elas têm que ficar juntas, mas não nesta ordem. Então elas podem permutar entre elas. Então aqui esse bloco, entre eles rola uma permutação de 4, que é esse 4 fatorial que você tem como resposta ali. Legal? Então nossa resposta final ficaria 120 vezes 24, que é aquilo lá. Você entende que 120 são os anagramas da palavra Erivaldo, que tem as vogais E, I, A, O juntas e nesta ordem. Agora, quantas ordens diferentes eu consigo? Eu consigo 24 ordens diferentes. Então, nossa resposta é 24 vezes 120, que seria, por permutação, uma permutação de 5 vezes uma permutação de 4, que vai dar, obviamente, a resposta final, que é 2.880. Você entendeu legal a questão? Bem legal a questão. Queria que você entendesse com bastante carinho. Eu fiz utilizando o PFC, claro, lá e cá, mas também fiz utilizando as formas de permutação que muitos de vocês são acostumados, você de repente é acostumado com ela, você escolhe o que você gosta mais. Pô, Erivaldo, eu me viro muito bem aqui, ó. Pô, eu vejo que são 5 blocos, permutação de 5. Aí depois aquele bloquinho, tem 4 letrinhas juntas, ali uma permutação de 4, multiplica, acabou. Perfeito. Não, Erivaldo, eu curti mesmo, foi o PFC. Pô, achei muito legal fazer pelo PFC, tanto aqui como aqui. É você que escolhe. A vantagem é você ter opções de resolução, né? Essa é a vantagem que eu tô te dando aqui nessa aula, beleza? Muito bem. Exemplo número 4. Uma questão muito clássica de cair também, uma questãozinha da Unicamp, bem bonitinha, diz assim: 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia. 5 pessoas em pé uma do lado da outra e vão tirar uma fotografia. Sendo que duas dessas 5 pessoas, se recusam a ficar lado a lado. Rolou um estresse ali, 2 não querem ficar lado a lado. Beleza. O número de posições distintas para essas 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... E vem a questão. Bom, eu tenho 5 pessoas que vou fazer com elas uma foto, então vamos pensar, visualize, sempre visualize a situação real. 5 pessoas, lado a lado, elas vão fazer uma foto e tal. De quantas maneiras elas podem fazer a foto? Se a pergunta fosse só essa, se não tivesse aqueles 2 chatinhos que não querem ficar juntos, seria uma permutação de 5. 5 pessoas, elas para fazerem uma foto eu vou usar as 5 e a troca de ordem geram casos distintos. Seria uma permutação de 5 e acabou. Erivaldo, claro. Mas Erivaldo, e não vai ser assim? Não, né? Porque tem 2 pessoas que falaram, pô, eu não quero ficar lado a lado na foto. Então você tem que tirar casos daí. Dessa permutação de 5, que seria o total de maneiras de tirar foto, eu tenho que tirar os casos que não interessam. Então essa é uma questão muito clássica. Às vezes no vestibular e numa prova e numa questão, você não calcula o que você quer. Você calcula o total e depois desconta o que você não quer, porque é mais fácil calcular o que você não quer. Nesse caso, por exemplo, é um caso típico desse. Se eu pensar que tem 2 pessoas que não querem ficar lado a lado, claro que a gente pode pensar, vou colocar uma pessoa aqui, pulo uma, coloco a outra. Não, mas eu podia colocar aqui, pular 2 e colocar a outra. Não, mas eu podia... Aí você tem várias possibilidades. O problema começa a ficar muito chato de ser resolvido. E tem uma maneira muito mais rápida. Qual é? Calcular o total de maneiras de fazer a foto, que você já sabe, 5 pessoas, permutação de 5, 5 fatorial, 120. Já sabemos fazer isso. Existem 120 maneiras distintas de fazer essa foto. Agora, o que não me interessa? Não me interessa quando 2 pessoas ficam lado a lado. Então eu tenho que tirar os casos em que eu tenho 2 pessoas juntas. E aí vai vir uma ideia para você, muito parecida com a questão que eu fiz anteriormente. Vamos resolver então? Vamos para a guerra, lá vai. Começou a brincadeira. Pessoas, são 5 pessoas. Adriano, Bruno, o Pedro, o Erivaldo e o Léo. 5 pessoas. 2 não querem ficar lado a lado. Estou considerando que é o Pedro e o Léo, tá? Apesar de serem irmãos, mas digamos que eles não querem ficar lado a lado. Teve um estressezinho entre eles ali. Vamos lá então, começamos. Total de casos, permutação de 5. Concorda comigo? Total de casos, se não tivesse o detalhe do Pedro e do Léo não quererem ficar juntos. Quantas opções eu teria para essa pessoa na foto? 5 possibilidades para essa. 4, 3, 2, 1, 5 fatorial,
permutação de 5 ou arranjo de 5, tomado 5 a 5, tanto faz, daria um total de 120 casos. Agora, casos que não interessam. Quais são os casos que não interessam? Os casos que não interessam são os casos onde o Pedro e o Léo estão juntos. Aí, se você quiser fazer permutação, como é que seria? Vamos fazer permutação sem PFC. Por permutação seria 1, 2, 3, 4. Seria uma permutação de 4. E nessa permutação de 4, eu estou fazendo todos os casos em que o P e o L estão juntos. Certo? Mas não acaba aí, né? Porque o P e o L pode ser PL ou LP. Eu tenho que multiplicar por uma permutação de 2. Seria uma P4 vezes uma P2. Concorda comigo? Ou, se você quiser, a gente pode fazer utilizando o PFC. Para essa casinha podia ser o A, podia ser o PL, podia ser o B ou podia ser o E. Desculpem. Quando eu falo PL, notem, é como uma coisa só, porque eles têm que ficar juntos. Eu estou tirando os casos em que eles ficam juntos, porque esses são os casos que eu não quero. Então aqui eu teria 4 possibilidades de escolha. O A, o B, o E ou o PL. Para essa casinha, 3 possibilidades. Para essa, 2 possibilidades. Para essa, 1 possibilidade. Ah, Edvaldo, multiplica aqui e já acabou. Não. Porque esses são os casos em que o Pedro e o Léo estão juntos nesta ordem. Mas pode ser Pedro e Léo, ou Léo e Pedro, tem que multiplicar por quanto? Por 2. Então aqui vai me dar 24, mas eu tenho que multiplicar por 2, porque é essa permutação de 2 aqui. Chegando então no total de 48 casos. Minha resposta final qual é? Era um total de 120 casos, e dos 120, 48 não interessam. Sua resposta, 120 menos 48, nossa resposta final, 72, que era o gabarito da questão da Unicamp. Legal, né? Muito bonitinha a questão. Guarde, essa questão, ela traz a lógica de fazer o quê? Você faz o todo e tira o que você não quer. Ah, eu vou fazer todos os casos e tirar o que eu não quero. Quando é que essa tática é boa? Quando você pega uma questão para fazer e você observa que os casos que você quer são muito travados, são muitos casos, demoraria demais para fazer. Aí você para e pensa, então, peraí. Então, ao invés de fazer o que eu quero, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o total e tirar o que eu não quero. Deixa eu ver o que eu não quero. Ah, o que eu não quero é mais fácil de calcular. E esse tipo de questão é muito clássica também de vestibular. Legal? Tranquilo aqui a questãozinha número 4, bonitinha a questão, né? Vamos para a próxima então agora. Vamos à questão de número 5. Nosso exemplo de número 5 é uma questão da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, você já sabe, mas eu vou sempre falar, tá? De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem sentar-se em 5 bancos de 2 lugares cada banco, de modo que em cada banco fique um rapaz e uma moça? O texto não é complexo, né? Vamos imaginar, eu tenho 5 rapazes, vamos imaginar aqui, rapaz A, B, C, D, E, 5 rapazes. Nós temos 5 moças, vamos imaginar as moças, F, G, H, I e J. 5 rapazes, 5 moças. De quantas maneiras eles podem se sentar em 5 bancos? Cada banco desse tem 2 lugares. Então vamos colocar os bancos aqui. 5 bancos, cada um com 2 lugares. Olha como é legal você visualizar, né? A análise combinatória tem que ter essa visualização. Você tem que imaginar a cena. Você tem que se colocar na posição do próprio problema. Legal? De quantas maneiras eles podem sentar? De tal maneira que em cada banquinho fique um rapaz e uma moça. Não pode ficar 2 rapazes nem 2 moças. Edvaldo, parece complexo. Quando você lê, ele até parece muito difícil, mas não é. Ele é bem legal de fazer. Quer ver? Começa comigo. O rapaz A, quantas opções ele tem aqui de escolha? Ele vai sentar, quantas opções ele tem? Ah, Edvaldo, tem 5 opções. Não, senhor. Ele não tem 5 opções. Cada banco tem 2 lugares. Então ele tem 10 opções para sentar. Edvaldo, verdade. Vamos colocar o rapaz A aqui. Sentou-se o menino A aqui nessa casinha. Legal? Para o próximo, para o B, quantas opções ele vai ter? Toma cuidado, senão você vai errar. Quantas opções ele vai ter? Edvaldo, se ali ele tinha 10, agora ele tem 9. Não. Porque em cada banco tem que ter um rapaz e uma moça, então aqui não pode ser um rapaz. Então ele não pode sentar mais aqui. Sobraram 1, 2, 3, 4 bancos, cada um com 2 lugares, ou seja, ele tem 8 possibilidades de escolha. Vamos pegar o B e colocar em algum dos bancos. Colocamos lá. Edvaldo, agora para o C, quantas opções ele tem? Bom, o C pode escolher qualquer um desses 2 lugares, ou desse, ou desses. 2, 2, 2, 6 opções. Edvaldo, já entendi. Vou colocar o C aqui, coloquei o C. Aí o D pode sentar em qualquer um desses 2 ou em qualquer um desses 2. Eu tenho 4 possibilidades aqui. Coloquei o D aqui. E para o E, quantas opções eu vou ter? Bom, o E eu vou ter exatamente o quê? 2 possibilidades. Ele pode sentar aqui ou aqui, só. Então eu tenho 2 opções. Tranquilo, né? Hora de as moças sentarem. Vamos colocar as moças. Para essa moça F, quantas opções ela tem? Edvaldo, ela pode sentar em qualquer um dos bancos, ela tem 10 possibilidades. Não, eu já coloquei os meninos lá, agora vem as meninas. E aí já estão os meninos,
Para essa moça, ela tem quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolha. Erivaldo, verdade, que legal, Erivaldo. Aí você coloca uma menina em um dos bancos. Para a próxima menina, para a próxima moça, quantas opções eu teria? Bom, tem 1, 2, 3, 4, e aí eu acho que eu não preciso mais explicar, você já entendeu. Para a próxima moça, coloquei aqui, para a próxima moça, a moça que eu chamei de H, quantas opções eu tenho? 1, 2, 3 possibilidades, e depois, claro, que eu vou ter exatamente 2 possibilidades, e depois exatamente uma única possibilidade. Bonitinha a questão, né? E aí, claro, que pelo nosso querido e amado princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, basta que você multiplique todos esses resultados e você vai chegar na resposta, que é bem legal, né? Olha só esse produto que vai dar. Claro, é um número grande, né? Uma questão que não é tão comum em vestibular, colocaríamos menos bancos ou menos pessoas, sei lá, mas daria um número de 460.800 possibilidades. Olha que louco, né? A maioria das pessoas não imagina esse resultado. 460.800 possibilidades de colocar esses moços e essas moças sentadas nos bancos da maneira como foi pedido. Bonitinha a questão, né? Bem legal, bem bacana, a questão que vale a pena se olhar com carinho. Legal? Próxima. E aí você dá uma respirada, porque a gente vai dar uma viradinha de página aí. Nós vamos começar a falar de algo um pouquinho diferente, que não é muito diferente. Você vai ver que não é, mas vale a pena olhar. Quantos são os anagramas da palavra Bhaskara, né? Nosso querido Bhaskara, né? Um matemático indiano famosíssimo, que aqui no Brasil a gente utiliza dizendo da forma de Bhaskara, que na verdade não é dele, mas é para uma outra aula isso. Quantos são os anagramas da palavra Bhaskara? Bom, Erivaldo, pediu o anagrama, já sei que é permutação. Perfeito. Eu vou pegar a palavra Bhaskara e vou pegar as letras, vou trocar de posição. Quantas letras tem a palavra Bhaskara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, igual a Erivaldo. Mas são matemáticos bem distintos. Mas vamos lá. Estamos aqui? 8 letrinhas, 8 espaços. Vou fazer o meu PFC, meu princípio multiplicativo. Quantas opções eu teria para a primeira letra? Bom, se são 8 letras, eu tenho 8 possibilidades. Para a próxima, 7, porque eu já utilizei uma. Para a próxima, 6. Para a próxima, 5. Para a próxima, 4. Para a próxima, 3, 2, 1. Você já está calejado de fazer isso, está craque nisso. E esse produto, posso até multiplicar, mas eu compreendo que ele é o 8 fatorial. Eu vou deixar indicado 8 fatorial. Isso aqui é meu 8 fatorial. Se você está bem conectado na aula, você deve estar olhando e dizendo, peraí, mas tem um problema aí, Erivaldo. Tem realmente. Essa não é a resposta final. Erivaldo, não é essa a resposta final. Erivaldo, por que não é? Porque nesse caso aqui, você está considerando que as 8 letras são distintas. E você há de convir comigo o seguinte, quando você faz esse PFC, presta bem atenção. Esse 8 fatorial, ele está considerando, por exemplo, que a hora que eu peguei a palavra Bhaskara, que é um dos anagramas da palavra Bhaskara, é ele mesmo. Esse 8 fatorial está considerando que a hora que eu peguei esse A e esse A, aquelas 3 letras As, e troquei de posição, ele está considerando que eu estou formando anagramas distintos. Mas não. A hora que eu pego esse A, levo para cá e esse A, levo para lá, é o mesmo anagrama. Então, esse anagrama, o anagrama da palavra Bhaskara, que é o próprio Bhaskara, né? Esse anagrama ele foi contado várias vezes. Cada anagrama que você formou, ele foi contado várias vezes. E a pergunta que você tem que fazer é, cada anagrama formado foi contado quantas vezes diferentes? De quantas maneiras distintas ele foi contado de maneira errônea? Mas de quantas maneiras ele foi contado? Não é difícil. É só ver de quantas maneiras eu posso trocar os 3 As de posição. Eu tenho 3 letras e ele considerou que as 3 letras são distintas. Então ele considerou que essas 3 letras, toda vez que elas trocaram de posição, gerou um caso diferente. E isso não aconteceu. Erivaldo, pelo movimento que você fez, eu já entendi. 3 letras, se elas fossem realmente distintas, seria uma permutação de 3, que é 3 fatorial. Então 3 fatorial dá 6. Então cada caso foi contado 6 vezes. Erivaldo, é exatamente isso. E se cada caso foi contado 6 vezes, eu tenho que pegar esse 8 fatorial e dividir por 6, ou seja, dividir por 3 fatorial, né? Que é exatamente isso aqui. Claro que eu fiz até um PFCzinho para você aqui bonitinho, ó. Considerando que são 3 letras distintas, para esse A eu teria 3 opções, se elas fossem distintas. Para o outro A eu teria 2 opções, porque eu deixaria uma ali, e para o outro eu teria uma opção. Que dá, claro, 3 vezes 2 vezes 1, que é o nosso 3 fatorial, né? Que é a nossa permutação do AAA. Nossa resposta final seria qual? Vamos deixar claro mais uma vez? Quando eu fiz isso daqui e cheguei em 8 fatorial, eu estou considerando que cada anagrama formado, ele corresponde, obviamente, o total de anagramas é 8 fatorial. Mas cada anagrama aqui eu estou considerando ele mais de uma vez. Porque eu estou considerando que essas 3 letras seriam distintas e elas são iguais. Então o que eu tenho que fazer para corrigir meu erro? Pegar o total de casos, porque cada caso foi contado 6 vezes, concorda comigo? Então eu pego o total geral
e divido por 6. Eu pego o total geral e divido por 6. Divido por quanto? Por 3 fatorial. Nossa resposta então seria 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Essa seria a resposta final. Claro que existe uma continha a ser feita, você vai desenvolver o 8 até chegar ao 3, vai cancelar o 3 fatorial com o 3 fatorial, vai multiplicar o restante, vai chegar na sua resposta que é 6.720. Cheguei na resposta, mas eu queria que você entendesse que existe uma simbologia matemática para isso. Quando você tiver uma permutação que tenham letras repetidas, eu vou dizer que eu tenho uma permutação com repetição. E o nome sugere o que é, né? É uma permutação onde eu tenho repetições. E nesse caso eu tenho uma fórmulazinha específica, se você gosta de fórmula. Você pode fazer desse jeito sem fórmula, certo? Mas você pode fazer por fórmula. Seria uma permutação de 8 com repetição de 3. O 8 é o total de letras e o número que vai em cima é o total de letras que aparecem repetidas. Então a letra A aparece 3 repetições, então permutação de 8 com repetição de 3. Tranquilo? E a permutação de 8 com repetição de 3 é exatamente essa formulazinha aqui embaixo. Toca legal. Permutação de 8 letras com repetição de 3 vai dar 8 fatorial, que seria o PFC total, dividido por 3 fatorial, porque é os casos que eu contei a mais, que eu contei mais vezes. Cada caso eu contei várias vezes, eu tenho que dividir. Se eu contei várias vezes, eu tenho que dividir para corrigir a minha resposta. Tranquila a interpretação? Então, claro, você pode fazer direto ou pode utilizar a ideia da fórmula. E aí tem gente que gosta de brincar assim. Ah, permutação, repetição, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Show! Pode ser assim também. Legal? Tranquilo? Só para deixar claro, a permutação simples é aquela permutação onde você pega um grupo e fica trocando de posição e todos os objetos são distintos. Aí a permutação de n é dada por n fatorial. A permutação com repetição, ela tem uma forma mais robusta, mas é simples. É uma permutação de n objetos, n letras, n algarismo, o que você quiser, com repetição de alfa, beta, gama, pode ter várias repetições. O que você faz? N fatorial em cima, ou seja, a permutação simples, considerando que todos são distintos, e depois dividindo para aqueles casos que foram contados várias vezes. Então vai ficar n fatorial dividido por alfa fatorial, vezes beta fatorial, vezes gama fatorial e vezes quantos casos eu tiver aqui. Tranquilo? Pegou? Bonitinha, né? Agora que você sabe exatamente essas duas formas, a gente pode fazer uma questão um pouquinho mais emocionante. Olha que legal. Aí eu vou te mostrar uma aplicabilidade dessa permutação com repetição. Essa questão é muito clássica de vestibular, tá? Já caiu em muito vestibular e ela vai voltar a cair porque ela é muito legal. Ela diz assim, ó, um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais, que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo. Então, você vai sair daqui, vem pelas ruas, e chega no ponto B. Nada demais até aqui. O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam até B, passando por C. Então, eu quero os menores caminhos possíveis, partindo de A, chegando até B, mas passando por C. Essa questão ela é muito simpática, né? E assim, se você nunca viu uma resolução de uma dessa, é uma questão que impressiona na resolução. Vamos começar a brincadeira. Fiz aqui tudo bonitinho para C, botei um mapa bem grandão, eu vou sair de A, quero chegar em B, mas eu tenho que passar por C, mas eu quero os menores caminhos. E aí eu queria que você entendesse um negócio. Se eu quero os menores caminhos, vê se você concorda. Eu posso sair de A e caminhar para cima ou caminhar para a direita. Se eu vier para a direita, eu posso ir para cima ou para a direita. Fui para a direita de novo. Quando eu vou aqui, eu posso ir para cima agora. Posso. Notem, se eu voltar, se eu vier para a esquerda, eu já estou fazendo um caminho a mais. Eu estou vindo e voltando. Eu não estou fazendo um menor caminho. Então a ideia qual é? Você sempre vai caminhar para a direita ou para cima. Se você caminhar sempre para a direita ou para cima, você está fazendo o menor caminho. Porque se você caminhar para a direita, para cima, voltou para a esquerda, desceu. Você está andando em roda, né? Andando em círculo aqui, dando volta a mais, desnecessariamente. Então, quando ele fala que ele quer os menores caminhos, ele está querendo dizer para você que você só pode caminhar para a direita e para cima. Para a direita e para cima. Seu objetivo é sair de A e chegar até B, mas tem que passar por C. Então, nós vamos começar com uma brincadeira assim. Primeiro, vamos descobrir quantos caminhos tem de A até C. Ele fala, mas dá para contar no braço. Eu não acho uma boa ideia. De A até C, quantos caminhos? Vê se você concorda com a minha lógica. Vamos pegar o seguinte, saí de A e vim para a direita. Botei uma letra D lá indicando que eu fui para a direita. Depois eu fui para a direita novamente, botei outro D. Agora deixa eu ver. Eu fui para cima, botei um C, porque eu fui para cima. Deixa eu ver agora. Eu fui para a direita, botei um D, porque eu fui para a direita. Depois deixa eu ver. Eu fui para cima, botei um C, porque eu fui para cima, e fui para cima novamente, cheguei no C.
Concorda comigo? Então note, se você entendeu bem essa brincadeira, eu fui para direita, para cima, para direita, para cima, para cima. É um caminho possível? É. O legal vem agora. Se você fizesse o caminho bem óbvio, aqui e aqui, olha que legal, você foi cima, 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 direita, direita, direita. Independente do caminho que você faça, saindo de A e vindo até C, sempre caminhando para a direita e para cima, você vai ter sempre 3 letras D e 3 letras C. Pode observar. Ó, 1, 2, 3 letras C de cima e 1, 2, 3 D de direita. Edivaldo, verdade. Edivaldo, então para descobrir o total de caminhos, é só pegar essas letras e ficar trocando de posição. Isso. E quando eu pego o grupo inteiro e fico trocando de posição, eu estou fazendo o quê? Uma permutação. E aqui nesse caso é uma permutação de quantas letrinhas? Ah, Edivaldo, de 6 letras. Mas tem repetição? Sim. O D repete quantas vezes? 3. E o C? 3. E aí uma aplicação dessa forma de permutação com repetição bem legal, né? Permutação de 6 letrinhas com repetição de 3 e 3. E aí pela fórmula, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então em cima fica 6 fatorial e embaixo fica 3 fatorial e 3 fatorial. Claro que a explicação qual é? O 6 fatorial, porque são 6 etapas, eu tenho 6 possibilidades, 5, 4, 3, 2, 1, que é o 6 fatorial. E aqui embaixo são os casos que foram contados a mais, que eu estou dividindo para corrigir meu erro. É isso, né? Você já entendeu. Tranquilo até aqui? Edivaldo, de agora nós temos que ir de C até B. É a mesma lógica. Rápido, de C até B. Caminhei para direita, vou marcar o D. Caminhei para cima, vou botar um C lá. Vou caminhar para direita, vou botar um D lá. Vou caminhar para direita, vou botar outro D lá. Vou caminhar para cima, vou colocar um C e aqui obrigatoriamente para a direita. Não esqueça que eu só vou caminhar para cima e para a direita porque eu quero fazer o menor caminho possível. Tá aí. E aí se você observar, eu tenho, ó lá, saindo de C e vindo até B. Quantas vezes eu caminho para a direita? 1, 2, 3, 4. E para cima? 2. Se você prestar atenção, o que eu tenho aqui são quantas letras? Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu estaria fazendo uma permutação de 6 com repetição de quanto? Com repetição de 4 letras D e 2 letras C. Olha lá, permutação de 6 com repetição de 4 e 2. Edivaldo, legal. Edivaldo, é o mesmo esquema, né? O de baixo vai para cima, né, Edivaldo? 6 fatorial e embaixo vai ficar o 4 fatorial e o 2 fatorial. Exatamente isso. O motivo você já sabe, né? São 6 letras, eu faria 6 tracinhos, 6 etapas, 6 possibilidades para a primeira letra, 5, 4, 3, 2, 1, considerando que elas são distintas, mas como tem repetição, eu tenho que dividir por aqueles casos que foram contados a mais, que são exatamente a permutação das 4 letras D e a permutação das 2 letras C. Tranquilo? Edivaldo, de agora? Agora é só calcular. A questãozinha está em casa agora. Olha lá, botei tudo aqui novamente para você e se há de conferir comigo que essa continha aqui, se você desenvolver, vai ficar 6, 5, 4, 3 fatorial. Embaixo vai ter um 3 fatorial para cancelar. E aqui tem um 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6, né? Então vai cancelar e vai dar exatamente 20. Legal? Aqui. Desenvolve o 6 até o 4. Fica 6, 5, 4. Tem um 4 para cancelar e 2 vezes 1. Aqui vai dar exatamente quanto? 15. Edivaldo, acabou? Não. Eu tenho 20 maneiras para ir de A até C e eu tenho 15 maneiras para ir de C até B. Mas a pergunta é muito clara. Caminhos de A até C e de C até B. Então vai. De A até C, eu tenho 20 possibilidades. E para cada uma daquelas 20 possibilidades, eu vou ter exatamente quantas para ir de C até B que nós calculamos? 15. E se para cada uma das 20, eu tenho sempre 15 aqui, é só multiplicar. E pela regra do PFC, você chega na resposta que é 300. Que bonita a questão, né? Muito simpática essa questão da Federal do Rio Grande do Sul. Uma questão muito, muito legal. Muito clássica de cair em vestibulares. Vale muito a pena você prestar atenção nesse tipo de questão, nesse estilo de questão, nessa resolução que eu fiz com você. Legal? Vamos ao nosso exemplo de número 8, nossa questãozinha de número 8, uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem não conhece, a Universidade Federal de Santa Catarina tem uma prova de somatório. E lá você analisa os itens e decide se eles são verdadeiros ou falsos. Então aqui, por exemplo, é uma afirmativa da UFSC. O número de soluções inteiras não negativas daquela equação x mais y mais z igual a 6 é 28. Ela está dizendo que aquela equação x mais y mais z igual a 6 tem 28 soluções inteiras não negativas. Inteiras não negativas, entende que você só pode colocar que números ali? 0, 1, 2, 3, só os números naturais, na verdade, você pode colocar. Inteiros que não sejam negativos. Legal? Muito bem. Começamos. Olha que sacada legal para resolver essa questão. X mais y mais z tem que dar 6. Uma solução é 1, 2 e 3. Se o x for 1, o y for 2 e o z for 3, a soma vai dar 6. Esse terno ordenado
é uma solução, mas ele não é o único, né? Eu podia ter, por exemplo, 1, 3 e 2, também a soma das 6. Ah, Edivaldo, mas a solução é a mesma. Não, senhor. Aqui o y é 2, agora o y já é 3. É outra solução. Edivaldo, verdade. 2, 2 e 2 também é uma solução. Edivaldo, verdade. Edivaldo, mas aí tem muita solução, Edivaldo. 4, 0 e... Edivaldo, como é que eu vou descobrir o total de soluções? Olha que sacada legal. Olha que questão bonita. Aquela solução 1, 2 e 3 eu vou escrever de uma maneira bem diferente. E você tem que abrir a mente. Você tem que abrir sua alma, seu coração, assim, não, eu vou aprender. Mas matemática é isso, você não pode se fechar. Você tem que se abrir nesse momento. Então vamos embora. Aquela solução 1, 2 e 3 eu vou escrever assim. Edivaldo, o que é isso? Você escreveu 1, 11, 111? Não, não, não. 1 é o 1. Esse 1 representa o 2. Esse 3 eu escrevi como 1, 1, 1. E as duas barras em vermelho é para separar quem é o x, quem é o y e quem é o z. Edivaldo, legal. Não entendi muito bem por que você fez isso, parece meio louco, mas funciona, então não está errado. Como é que você escreveria a próxima? Fale antes que eu escrevo. Falei. Edivaldo, não vou falar para o celular. Fala como é que você escreveria. Ah, Edivaldo, então vou falar. Ficaria 1 barra, aí depois ficaria o quê? 1 barra 1. Confere, tá ali, ó. O x é 1, o y é 3 e o z é 2. E aquela, como é que ficaria? Ah, Edivaldo, essa tá fácil, né? 1 barra 1 barra 1. Pronto, tá ali, ó. O x é 2, o y é 2 e o z é 2. Essa última, tem um que foi com medo, Edivaldo, agora já complicou, tem um zero, como é que eu vou fazer o zero? Pense na coisa mais lógica do mundo. O 4 você vai escrever o quê? 1. Barra. Como é zero, não vai botar 1. Barra de novo. E depois 1. Pronto, ó. Ah, Edivaldo, legal, né? Se não tem nada entre as barras, quer dizer que ali o y vale 0. O x vale 4, o y vale 0 e o z vale 2. Perfeito. Edivaldo, tá, mas e daí? Como é que eu vou resolver isso? Olha que sacada legal. Seja nesta solução, nesta, em qualquer uma dessas soluções, você tem exatamente quantas vezes o número 1? Exatamente 6. Por quê? Porque a soma tem que dar 6. É o óbvio. Eu tenho 6 vezes o número 1, porque a soma tem que dar 6. E sempre tenho duas barras, porque eu tenho 3 variáveis. Para separar 3 variáveis, eu tenho que ter duas barras. Então eu tenho 6 vezes o número 1 e duas barras. E o que esses 6 números 1s e essas duas barras estão fazendo? Trocando de posição. Elas só estão mudando de posição. Edivaldo, verdade. Eu estou pegando aquele grupo e trocando de posição. E aquele grupo tem quantos símbolos? Fale. São 6 números 1s e duas barras. Eu tenho quantos símbolos? 8. Então eu estou pegando aquele grupo de 8 e fazendo uma permutação. É uma permutação de 8. Simples ou com repetição? Tem repetição? Sim. Então é uma permutação de 8, onde o 1 repete 6 vezes e a barra repete 2 vezes. Olha que sacada legal. É uma permutação de 8 símbolos com repetição de 6 vezes o número 1 e 2 barrinhas. Legal? Olha que sacada essa questão. Se você nunca tinha visto, olhe com carinho, porque muitos vestibulares ainda vão fazer esse tipo de questão. É muito, muito legal, tá? Aí, claro, a formazinha de sempre, né? Em cima o 8 fatorial, lembrando que esse 8 fatorial de cima seria considerando que são 8 símbolos todos distintos. Aí eu teria 8 possibilidades, depois 7, depois 6, depois 5, que é o nosso PFC, o nosso princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem. E aí, claro que eu tenho que dividir por 6 e por 2, porque eu estou contando vários casos, desculpem, um caso várias vezes, mas não é, porque tem repetição, né? Então eu vou dividir por 6 fatorial e por 2 fatorial. Resumindo, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. E aí nós vamos finalizar. Desenvolve o 8 até o 6, 8, 6, 7, 6. Vai cancelar com 6 e aqui 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. Cancelamos e nossa resposta deu 28. E a Universidade Federal de Santa Catarina falava 28, ou seja, um item totalmente o quê? Correto. E é uma questão difícil. É uma questão, repito, né? Isso aqui já foi questão inteira do ITA aí no passado e de outros vestibulares também. Então é uma questão que não é simples. E na Universidade Federal de Santa Catarina caiu como um item só de analisar, um item de verdadeiro ou falso dentro de uma questão com vários itens. Bonita questão, né? Se você gostou dessa, tenho certeza que você vai se apaixonar por essa do Enem. Edivaldo, do Enem, eu lembro, Edivaldo, dessa questão dos carros aí. Eu fiz, ou eu já vi, ou já me falaram. É uma questão que muita gente comentou. Vamos lá? Ela diz assim. Um brinquedo é uma questão que foi considerada muito difícil, tá? Muito, muito difícil. Um brinquedo infantil chamado caminhão cegonha, ele é formado por uma carreta e 10 carrinhos. Tá aqui o desenho. Você tem a carreta e tem 10 carrinhos, ó. Só pode contar, você tá vendo os 10 carrinhos. Legal? Nelas são transportados conforme a figura. Nada demais até aqui, são 10 carrinhos, legal, mais uma carreta. O texto é grande. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos, para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente.
São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. 4 cores. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. Cada carrinho você pinta só de uma cor, você não vai pintar de 2 cores, só uma cor para cada carrinho. Muito bem. Informações preciosas eu estou grifando. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. Então já deu para ver que isso não vai interessar a gente. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Então notem, são 10 carrinhos, mas tem 4 carrinhos que tem que ter pelo menos aquelas 4 cores que nós falamos lá. Legal? Bom, mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, você pegou os carrinhos, trocou de ordem e não gerou um novo brinquedo, certo? Um novo modelo de carrinho, ele fala isso. E aí vem a pergunta, com base nessas informações, quantos são os modelos distintos de brinquedos, caminhão cegonha, que a empresa poderá produzir? E notem que as alternativas, né? Algumas delas vêm na forma de combinação. E o Enem fala que não gosta de fórmula, mas aqui ele bota na fórmula. Então, você que não é fã de fórmula, e eu também não sou, eu gosto de fazer pelo princípio multiplicativo, de fazer de uma maneira mais rápida, mas aqui a gente tinha que ter fórmula na veia, senão a gente poderia se complicar, tá bom? Muito bem, vamos resolver? Bonita questão, hein? Vamos lá, são 10 carrinhos, lá vem os 10 carrinhos, pronto, chegaram os 10 carrinhos, né? Meus carrinhos são mais bonitos que os do Enem, você tá vendo. Muito bem, cores, eu tenho 4 cores, amarelo, branco, laranja e verde, minhas 4 cores. Até aqui nada demais. Eu tenho que pintar os 10 carrinhos com essas 4 cores. Cada carrinho é pintado de uma única cor, o Enem falou. E mais um detalhe, tem que ter pelo menos um carrinho tem que ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Então, dos 10 carrinhos, tem que ter um amarelo, tem que ter um branco, tem que ter um laranja e tem que ter um verde. Vamos pintar então. Pintei. Um carrinho amarelo, um branco, um verde e um laranja. Pintei. Erivaldo, e agora? Bom, depois de satisfeita essa condição, o resto dos carrinhos você pinta do jeito que você quiser. Agora, Erivaldo, eu quero pintar todo o resto de amarelo. É um direito seu. Não, Erivaldo, eu quero pintar 2 de amarelo, 1 de branco. Você escolhe. Tem 6 carrinhos para você pintar. Concorda comigo? Guarde, são 6 carrinhos. Lá vou eu com você. Vamos supor que eu resolva desses 6 carrinhos, eu já pintei aqueles 4. Mas desses 6 carrinhos eu quero pintar mais 2 de amarelo. Eu posso. Eu já satisfiz a condição inicial. Branco, eu quero pintar mais 1 de branco. Deixa eu ver. Laranja, eu quero pintar 2 de laranja. E depois, verde, eu quero pintar 1 de verde. Tranquilo até aqui? Notem, se você contar, eu pintei 2 carrinhos de amarelo, 1 de branco, 2 de laranja, 1 de verde. Se somar, eu pintei 6 carrinhos, que é o que eu tenho para pintar ainda, porque eu já tenho aqueles 4 garantidos, 1 de cada um, que foi o que mandaram. Erivaldo, legal, entendi. Mas eu podia ter feito isso, né? Eu podia ter pintado mais 4 carrinhos de amarelo, porque eu gosto de amarelo, sei lá. Branco, não quero pintar nenhum de branco, já basta aquele lá, não quero pintar mais nenhum. Laranja, quero pintar 1 e verde, quero pintar 1. É uma possibilidade. O que é o grande lance aqui? É você saber que essa soma tem que dar 6, que essa soma tem que dar 6. Então, se eu chamasse a quantidade de carrinhos que eu vou pintar a mais de amarelo, a mais de branco, a mais de laranja e a mais de verde, de, sei lá, X, Y, Z e W, o que eu quero aqui, X mais Y mais Z mais W, dê 6. Peraí, mas se X mais Y mais Z mais W tem que dar 6, é igual a questão que eu acabei de fazer da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, essa simbologia, essa representação 2, 1, 2, 1, eu podia escrever assim, ó. Certo? Ó, aquele 2 eu escrevo como 1, 1, barra 1, barra 1, 1, barra 1. O que eu estou dizendo com essa simbologia? Que eu vou pintar 2 carrinhos de amarelo, vou pintar mais 1 carrinho de branco, mais 2 carrinhos de laranja e mais 1 carrinho de verde. Como é que faria a simbologia de baixo? Vamos lá. Eu vou pintar 4 carrinhos de amarelo, eu vou pintar nenhum carrinho de branco, eu vou pintar 1 carrinho de laranja e 1 de verde. E é claro que você já deve ter observado, né? É óbvio que a quantidade de números 1s tem que ser 6. Por que tem que ser 6? Porque eu vou pintar 6 carrinhos. Então a soma da decisão que eu tomei aqui tem que dar 6. Então nota, eu tenho sempre 6 números 1s, concorda comigo? E barrinhas. Como eu tenho 4 possibilidades aqui, eu tenho que dividir isso em 3. Desculpa, eu dividi os 4. Para dividir os 4 eu vou usar 3 barrinhas. Concorda comigo? Erivaldo, claro. Erivaldo, já entendi, né? Caiu igual a questão anterior que você fez aí da Universidade Federal de Santa Catarina. Então eu tenho 6 números 1s com 3 barrinhas, Erivaldo, eu tenho 9 símbolos. Perfeito. Esses 9 símbolos estão trocando de posição, eles estão fazendo uma
permutação. Então seria aqui uma permutação de 9 com repetição de 6 vezes o número 1 e 3 vezes a barrinha. Legal? Só isso. E aí pela permutação com repetição, vimos vários exemplos, como é que ele fica? Permutação com repetição de 9 com repetição de 6 e 3 ficaria 9 fatorial, 6 fatorial e 3 fatorial. Só porque 9 fatorial, 6 fatorial e 3 fatorial, o Enem ia querer que você soubesse que isto é a mesma coisa que calcular a combinação de 9 tomados 3 a 3, que é a mesma coisa que calcular a combinação de 9 3 a 3 escrita assim, tá? O Enem usou essa simbologia, eu uso mais essa, mas o Enem utilizou essa. É questão de gosto, as duas estão corretíssimas. Então notem, essa questão, além de ser uma questão difícil, além de você ter que identificar que é uma questão de permutação com repetição, além de tudo isso, você teria ainda que fazer o que mais? Chegar aqui e dizer, peraí, não tem essa resposta. Não, mas peraí, uma permutação com repetição, eu consigo igualar a forma de combinação simples. E aí você teria que estocar disso aqui. Legal? E aí, claro, chegaríamos na resposta do Enem, letra B seria a resposta. Questão muito bonita. Mas tem mais um comentário que eu quero fazer com você. O Enem podia estar cobrando aqui também essa resposta de um outro jeito, através disso aqui. Coloquei tudo de novo, tá? Pintei os 4 carrinhos, um de cada cor como pediu, tenho 6 carrinhos para pintar e eu tenho 4 cores. Então vê se concorda comigo. Eu e você temos 4 cores à nossa disposição e temos que escolher 6. Erivaldo, né? Eu tenho 4 e eu tenho que escolher 6 ali para pintar. Concorda comigo? Eu tenho 4 e quero escolher 6. Aí ele fala, mas se eu tenho 4 e quero escolher 6, eu vou repetir isso. E isso tem um nome. É uma combinação com repetição. É uma combinação com repetição. Eu estou fazendo uma combinação, mas eu posso repetir os elementos. Isso chama na matemática combinação com repetição, que é muito raro os vestibulares cobrarem. Mas o Enem cobrou nessa questão. Claro, dava para fazer com permutação com repetição, que eu acabei de te mostrar. Então talvez o Enem quisesse aquele caminho. Mas como ele colocou nas alternativas combinação, talvez eles quisessem isso. E uma combinação com repetição de N tomados P a P, para você calcular isso aqui, você transforma numa combinação simples, onde embaixo fica N mais P menos 1 e em cima fica P. Então, no meu caso, é uma combinação de 4 tomados 6 a 6, é uma combinação com repetição de 4 tomados 6 a 6. E se eu tenho isso, na hora que eu colocar nessa fórmula, como é que ela vai ficar? Fica 4 mais 6, 4 mais 6, menos 1. 4 mais 6, 10, menos 1, 9. Então, embaixo fica 9 e em cima fica 6. Ficaria uma combinação de 9 tomados 6 a 6. E aí vem uma outra maldade, porque a combinação de 9, 6 a 6 não tem lá na questão do Enem para assinalar. Você tinha que lembrar que combinação de 9 tomados 6 a 6 é exatamente igual a uma combinação de 9 tomados 3 a 3. E para quem já estudou número binomial, seriam binomiais complementares. Mas deixamos isso para um outro momento. Olhe que mesmo por aqui, para quem pensou em combinação com repetição, tinha que se tocar disso aqui, né? Que isso é igual a isso e, claro, chegaria na mesma resposta. Bonita a questão do Enem, uma questão difícil, mas uma questão muito, muito legal. Bacana? Hora de fazermos mais uma, nossa 10ª questão, nossa última questão dessa aula, que trata do seguinte. 4 paraquedistas saltam juntos de um avião e pretendem formar um círculo no ar. Vão formar um círculo, vão dar as mãos, você já viu isso com certeza, né? Vão formar um círculo, dando as mãos. Quantos círculos distintos eles podem montar? Erivaldo, parece simples, a 10ª questão, olha que legal. 4 caras saltaram. Eles vão dar as mãos. Erivaldo, se são 4 e eu quero saber de quantas maneiras eles podem formar o círculo, são 4 e eles vão estar trocando de ordem. E se eu tenho 4 caras e fico trocando de ordem, Erivaldo, eu tenho uma permutação de 4. Vamos ver se funciona? Lá vou eu contigo. Capricha comigo. Eu tenho 4 paraquedistas. Realmente, eu vou pegar os 4 e vou ficar trocando de ordem. Mas aqui tem uma sacanagem, tem uma maldade. Porque é um caso de permutação, sim. Mas a gente chama de uma permutação circular. E aí tem um detalhe importante. Olha só, eu tenho essas 4 pessoas. É uma permutação de 4? Sim. É 4 fatorial? Não. Por quê? Porque ela é uma permutação circular. Então imagine que eles deram as mãos assim. O A deu a mão para o B deu a mão para o C para o D para o A. É uma possibilidade. Só que quando você faz a permutação de 4, usando a forma de permutação simples, essa forma considera que qualquer troca de ordem aqui gera um caso diferente. E essa forma vai considerar isso aqui, ó. Ela vai considerar que o caso D, A, B, C é diferente daquele. Mas se você pensar em forma de círculo, não é. Porque notem, o A dava a mão para quem? Para o B e para o D. O A continua dando a mão para B e para D. Erivaldo, é verdade. Erivaldo, então, na verdade, esse giro
Não conta um caso diferente. Não. Mas essa fórmula contou. Então essa fórmula está contando isso aqui quantas vezes a mais? Vamos ver? Notem, ó, quando eu girei aqui uma vez, mas é o mesmo caso. Mas se eu girar mais uma vez, notem, continua o mesmo caso. Ó. Olha o A pelo A, você vê. O A girou, mas é o mesmo caso. E dá para fazer mais ainda, né? O A girou mais uma vez. Resumindo, o que você me diz? Esse caso ele foi contado quantas vezes? 4 vezes se eu utilizar essa fórmula. Ou seja, se utilizarmos essa fórmula, cada caso está sendo contado quantas vezes? 4 vezes. Então, para resolver isso, nós teríamos que, obviamente, pegar esse número que eu tenho, que é o total, e dividir por quanto? Por 4. Por que eu estou dividindo por 4? Porque cada caso foi contado 4 vezes, porque cada giro não gerou um caso diferente, mas na forma de permutação simples, considera um caso distinto. Tranquilo? E é claro que essa continha você pode calcular de várias maneiras. Podemos fazer 4 vezes 3 fatorial sobre 4, cancelar o 4 e dizer que a resposta é 3 fatorial, que vai dar 6. Essa seria a resposta da questão. Mas isso, na verdade, é uma questão que a gente chama de permutação circular. E a permutação circular de 4, ela é dada por quem? Ela é dada por 4 fatorial em cima sobre 4. Tá vendo? Ó? Ou simplesmente direto o quê? 3 fatorial. Certo? É a mesma coisa. Então, permutação circular de n fatorial sobre n, ou então n menos 1 fatorial. Tranquilo? Bonitinha a questão também, né? E para fechar, só vou colocar para você o que nós falamos hoje. Falamos de permutação simples, que é quando os elementos são distintos, é só calcular n fatorial. A permutação com repetição, nós vamos ter a parte de cima é a permutação simples, que é n fatorial, mas eu tenho que dividir pelos casos de repetição, né? Então vou dividir por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e quantos aparecerem aqui. A permutação circular, que eu acabei de comentar contigo, a permutação circular de n é dada por quem? N fatorial sobre n. N fatorial sobre n ou simplesmente pode ser a mesma coisa que o quê? Que n menos 1 fatorial. E claro, falamos de combinação com repetição na questão do Enem. Vou deixar para você a fórmula. Quando você tiver uma combinação com repetição de n tomados p a p, você pode simplesmente transformar numa combinação simples de n mais p menos 1 tomados p a p. Tranquilo? Que vai dar essa fórmula aqui, que é a mesma forma de combinação, que aqui já é a combinação simples. Fechou? Tudo que nós falamos aqui, fizemos um resumão aqui no final para você resgatar tudo que nós falamos. Aula boa, aula pesada, com testes bonitos e com muito conceito. Beleza?